Oi, turma. Do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 2, Alexandre Rangel. No texto, A Sabedoria do Hakim. O sultão estava a bordo de um navio com um dos seus melhores servos. O servo, que nunca havia feito uma viagem como efeito, como filho das montanhas, ele nunca tinha visto o litoral. Sentou-se no porão do navio, choramingando. Todos foram bondosos para com ele e procuraram acalmar-lhe o medo. Mas essa bondade chegou somente ao seu ouvido, não ao seu coração medroso. O rei não aguentava mais ouvir os gritos do seu servo, e a viagem pelas águas azuis, debaixo do céu azul, já não tinha prazer para ele. Então o sábio Hakim, o médico, aproximou-se dele e disse-lhe: Vossa Majestade, com sua permissão, eu posso acalmá-lo? Sem demorar um instante, o sultão deu-lhe permissão. O Hakim mandou que os marinheiros jogassem o homem no mar. Os marinheiros fizeram isso ao chorão com muito prazer. O servo debateu-se na água, fez esforços para respirar, agarrou-se à borda do navio e implorou que o tomassem a bordo de novo. Então eles o puxaram para cima pelos cabelos. Daquele momento em diante, ele sentou-se muito quieto num canto. Ninguém ouviu mais uma palavra de medo da sua boca. O sultão ficou assombrado e perguntou ao Hakim: que sabedoria está contida nessa ação? O Hakim respondeu: ele nunca tinha saboreado o sal da água do mar, e ele não conhecia o grande perigo que existe no mar. Portanto, ele não poderia saber quão maravilhoso é ter as pranchas fortes do navio debaixo dele. Somente aquele que já enfrentou o perigo pode saber o valor da paz e da tranquilidade. Pois é. Às vezes a gente se enfia em cada problema, né? Hoje parece que os textos que eu estou lendo estão falando muito sobre isso, e antes dos textos eu já estava conversando com uma pessoa sobre isso. Os problemas que a gente enfrenta, as situações adversas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, justamente para nos tornar mais fortes, menos reclamões, e que a gente busque soluções diante dos problemas. Então, tem pessoas que passam por uma adversidade e ela só sabe chorar, só sabe reclamar, é uma pessoa negativa, são os hards da vida, né? E enquanto ela fica ali só reclamando, aquele problema que ela tem não se resolve. Aí o que acontece? A permissão de Deus, né, de que haja um problema ainda maior, para que ela dê valor que aquele problema que ela tinha lá atrás era pequeno. E ela poderia ter resolvido, se ela parasse de reclamar, parasse de chorar, né, e querer que alguém faça por ela. Tudo aquilo que nós passamos, nós temos condições de passar. Mas às vezes a gente reclama de um problema pequeno e ele é algo assim que é para transpor, para a gente poder ultrapassar ele, ganhar um certo conhecimento suave. Mas não, às vezes é necessário que venha um problema ainda maior para que você dê valor naquele momento que você tinha condições de ter resolvido e você não resolveu, você não soube aproveitar aquilo ali, né? E principalmente os pequenos problemas, nós temos segurança. Nós temos ajuda do plano espiritual, nós temos ajuda de pessoas mais velhas, mais experientes no nosso caminho. Mas o que atrapalha a gente é essa história de ficar como um hard. Chora, reclama, as pessoas nos abandonam, as pessoas nos deixam de lado, as pessoas não querem andar com quem só reclama, né? Então, nós vamos ficando para trás até que esses problemas vão se tornando verdadeiros monstros na nossa vida. A gente tinha segurança, tinha apoio, mas a gente estava reclamando. Então, vem alguém, puxa nosso tapete. Não tem segurança, não tem apoio, agora você se vira, o problema está maior. E aí? Aí naquele momento você é obrigado a resgatar toda a sua força, toda a sua crença, todo o seu, o pouco ou muito que você tem de fé. Então as situações apertam para que a gente valorize aqueles bons momentos que nós tínhamos e que a gente não estava valorizando. Aquele chão estável que a gente tinha e que a gente quis largar em razão de reclamações, em razão de não valorizar. Isso aí, se a gente for levar para o lado da educação, a gente vai encontrar o quê? Muitas crianças que enchem a boca, às vezes por má criação, às vezes porque tá ali de saco cheio, desculpa a expressão, da forma que os pais tratam, com autoritarismo, cheio de querer mandar, pode, não pode, né? Então, às vezes a criança tá ali estourando e ela fala: eu não quero mais saber da minha casa, eu não quero mais saber de você, eu não amo você, eu te odeio, né? Não tem criança que acaba respondendo dessa forma aos pais? Pois bem, todos os problemas que ela tinha ali em volta dos pais eram pequenos. Ela não quis resolver, ela só estava reclamando, ela só estava achando ruim de tudo que ela tinha.
vai chegar um dado momento que ela não vai ter. Os pais falecem, a casa é dada, né, dividida entre herdeiros, ou a criança cresceu, mas não tem condições de manter uma casa daquela, perde a casa. Tanta coisa pode acontecer, essa criança pode ficar doente no meio do caminho, não ter quem cuide. Essa criança se torna um adulto egoísta, orgulhoso, que não quer saber do seu alicerce, de onde ele partiu, abandonando totalmente seus pais. Só que lá no futuro, acaba Deus mostrando para ele que ele também vai ser abandonado pelo filho dele ou por uma esposa, um esposo no futuro, aonde tudo aquilo que ele fez no passado em relação aos pais, ele vai experimentar na própria pele. Onde ele tinha lá uma estabilidade, onde ele tinha um apoio, onde ele tinha amor, só que cada um oferece a sua forma, mas não era a forma que ele queria, ele perde tudo isso, porque ele deseja isso, ele joga tudo a perder, e aí depois, lá na frente, vai sentir falta, porque uma coisa é você ter a jovialidade, uma coisa é você estar no auge da sua vida, né, com saúde, com emprego, com pessoas em volta, mas a velhice chega para todo mundo, né? Então pode acontecer isso também. O cara larga os pais para trás, ele não quer saber do alicerce que ele tem, é uma porcaria, ninguém vale nada e não sei o quê. Hoje em dia tá muito fácil isso, a molecada larga os pais e vai embora, não quer saber mais dos pais. A gente tem uma charge que a gente costuma ver na internet lá, enquanto é criança, fica 2 filhos ali brigando pela atenção da mãe, né? A mãe é minha, a mãe é minha. Aí depois a criança cresce, a mãe envelhece, aí ficam 2 irmãos marmanjos falando assim, a mãe é sua, leva para sua casa. Não, a mãe é sua, ela tá doente, leva ela embora, né? Então nós temos muito disso, só que aí é que tá, tudo que a gente planta a gente colhe. Então vai chegar um dado momento que aquilo que parece ser tão ruim, ela pode ficar pior, porque nós não aproveitamos aquilo que é ruim para resolver, a gente não aproveita aquilo que é ruim como um aprendizado. A gente olha para o que é ruim, reclama, chora, esperneia, fala que não quer, abandona. Só que lá na frente a gente vai ter que passar. Geralmente a gente precisa passar na pele para dar valor no que a gente tinha. Então no processo ensino-aprendizado não é diferente. Na escola também o aluno não quer saber do professor, reclama daquele professor, vai para outra sala, pega um professor até pior. Então, quando nós temos algo, nós temos que aprender a resolver aquilo que nós temos. A saber conviver com aquilo da melhor maneira possível. Lógico, tem casos e casos. Tem casos que realmente a convivência com pessoas é total estrago de ambas as partes. Ninguém faz por onde se entender. Então, é só sofrimento. Lógico que ninguém aqui é aquela pessoa que quer ficar sofrendo eternamente. Então, existem casos e casos, mas tem pessoas que realmente apenas largam o problema de lado, não querem, não se esforçam para resolver. Talvez, eu não sei se eu fiz certo ou errado, mas pelo menos, eu procurei, mesmo mediante os problemas que enfrentei com família, sempre procurei, vez ou outra, porque bate o orgulho, você não quer falar com ninguém, né? Então, teve esses momentos de afastar com pessoas, mas de abandonar totalmente, de falar, não quero mais voltar lá, não quero mais falar com tal pessoa, isso não, dentro da família não. Agora, ciclos, né, relacionamentos, de namoro, por exemplo, não é algo que você vai carregar pro resto da vida mesmo. Já é diferente um casamento. Casamento também, você dá uma liçãozinha aqui, bota para dormir na rede ali, mas não se desfaz assim da noite pro dia, não se deve. Nós temos que assumir as nossas responsabilidades da melhor maneira possível. E uma das responsabilidades que Deus nos deu é a capacidade de resolver conflitos. Então, nós precisamos resolver os conflitos. Todos nós temos conflitos, seja na escola, no meio social, na casa, profissional. Serve para qualquer tipo de área na nossa vida. Os conflitos, os problemas, eles não estão aí à toa. Eles são uma mola propulsora para que a gente possa dar o próximo passo. E esse próximo passo não depende de ninguém em volta, depende apenas de nós mesmos. Temos que saber sair. Senão o caldo engrossa, pode ficar pior. E a gente vai dar valor naquilo que parecia ser tão grande, mas na verdade era bem menor.